O Brasil acorda mais triste hoje, e principalmente o brasileiro que é mais ou menos aí da minha geração. Porque nós perdemos uma das grandes vozes da dublagem brasileira de todos os tempos. Para mim, os dois maiores, Orlando Drummond, que faleceu há pouco tempo, e o Isaac Badavi, que faleceu ontem, e que fez tantas vozes que inspiraram diversas das pessoas desse país aqui. Ele está aqui numa das últimas entrevistas que fez lá no The Noite, junto com o Hugh Jackman, e do quão foi importante a voz dele. E é um momento de tristeza, porque nós perdemos essa grande voz, mas é também um momento de celebrar todo o trabalho que ele fez, porque faleceu com 90 anos de idade e cheio de personagens absolutamente incríveis. Obi-Wan, o Odin, o Capitão Haddock, o Tigrão. E o quanto ele fez parte da infância e da adolescência de pessoas como eu. Estou aqui, por exemplo, com uma camisa do Wolverine, que é um dos super-heróis que eu mais gosto. O Wolverine e o Batman são os dois super-heróis que eu mais gosto. E um super-herói ele não é só um desenho cretino de um cara que usa a cueca por cima das calças. Um super-herói, ele ajuda a moldar, principalmente na criança e no adolescente que assiste, ajuda a moldar a própria personalidade, né, de quem admira aquele super-herói. Eu sempre admirei muito a personalidade do Batman e do Wolverine, talvez até mais do Wolverine, assim. E ele fazia a voz desse super-herói. Eu soube da morte dele por um post do Ozielzinho, que é um guitarrista que eu admiro bastante, o Oziel, aqui no Instagram. E quantos personagens incríveis ele fez, né? O Tigrão, o Capitão Haddock. Quando eu era criança, assistindo lá os desenhos do Ursinho Puff. Quando chegava na TV Colosso, eu podia assistir os X-Men. E depois vieram outros desenhos do X-Men, mas nunca nenhum superou aquele X-Men dos anos 90 que passava na TV Colosso. Nenhum superou. E deixa também, conforme a gente vai envelhecendo, conforme eu vou envelhecendo, e eu vou perdendo algumas pessoas que são muito próximas a mim, algumas que eu conheci e outras que eu nunca cheguei a conhecer o Isaac Badavi, mas que fizeram parte de alguma forma da minha vida. E vai deixando um vazio gigante para nós que ficamos nessa terra aqui. Um vazio muito grande que vai deixando o seu humor mais sombrio, que vai deixando você um pouco mais triste e que vai deixando você mais pessimista com as coisas que você vê. Porque as coisas que você vê hoje em dia, cara, em todos os sentidos, no sentido cultural, no sentido musical, vai só se deteriorando. É como se os produtos que são oferecidos hoje para as pessoas são produtos desprovidos de alma, são produtos feitos para imbecis, são produtos feitos para, sei lá, uma gente cada vez mais cretina e animalizada. A geração de hoje acho que nunca vai saber, cara, o que era você aspirar honra e justiça como esperar como um Batman, por exemplo, como um Wolverine. Eu acho que só quem viveu mesmo sabe o que é isso. E ele teve uma vida absolutamente incrível e fez tantas coisas e vai deixar saudade para o Brasil inteiro. Né? É que o Capitão Haddock que ele fazia, e eu assistia o Tintin na TV Cultura, e era o melhor momento do dia, né? Assistia eu, meu irmão, junto com a minha tia. Meu pai tinha também os livros do Tintin e tal, as revistas em quadrinhos do Tintin em francês, e ele lia pra gente, e isso era muito legal, né? E eu recomendo vocês assistirem aqui a homenagem do The Noite ao grande dublador Isaac Badavi, a voz brasileira do Wolverine. E esse foi um dos programas mais legais, né? Do The Noite, onde o Hugh Jackman aqui encontrou
o Isaac Bardavi. Aliás, foi uma sacada muito legal dos caras pegarem o dublador do desenho e colocarem no filme também do Wolverine, porque todo mundo se lembra da voz do Wolverine, a voz do Isaac Bardavi. E essa foi uma entrevista bastante emocionante. Ele, para mim, foi muito mais importante do que o Hugh Jackman da vida, mas também é muito legal ver o carinho com que o Hugh Jackman recebeu o Isaac Bardavi aqui, né? E toda a humildade que ele teve neste programa, né? Que foi muito, muito legal, foi muito divertido. E você para também para pensar na sua própria finitude, né? Na sua própria finitude. Eu sei que, espero que eu não tenha mais muito tempo nessa terra aqui, eu sei que quando eu deixar aqui, vai ter muita gente me odiando, muita gente com ódio do que eu falei, do que eu fiz, etc. E para mim tá tudo certo. Uma das coisas que o velho Olavo falava era o seguinte: você ser odiado por uma multidão de idiotas e imbecis é o preço que você paga por não ser um deles. É verdade que no final da vida o Olavo de Carvalho criou a sua própria multidão de idiotas, de imbecis, fortalecendo o próprio imbecil coletivo que ele denunciou. Mas essa frase é uma verdade. Porque hoje em dia a verdade ofende. Aliás, hoje em dia não, nada ofende mais desde que o mundo é mundo do que a verdade. Porque tem ódio disso, né? E você dar a sua opinião sincera sobre as coisas é algo que gera ainda mais ódio. E quando você tem... eu há pouco tempo perdi o grande amigo da minha vida, que foi o Rafael Parisi. E conforme você envelhece, como eu falei, você vai perdendo essas pessoas, você acaba pensando, né, que uma hora você vai deixar as pessoas aqui também, né? Mas é importante, assim como os heróis que o Isaac Bardavi dublou, é importante se manter fiel aos seus valores, aos seus princípios. Lutar por eles mesmo quando todo mundo acha que você é um canalha, como os X-Men faziam com o Wolverine, por exemplo. E você está junto com eles e você muitas vezes está sozinho lutando por eles. Eu hoje de manhã, depois de saber da morte do Isaac aqui, por exemplo, eu costumo ler uns comentários aqui, né? E eu fiz alguns vídeos ontem a respeito da luta do Whindersson Nunes com o Popó, uma luta que eu achei uma merda. Essa é a minha opinião sobre a luta, uma merda. Você pode pensar o que você quiser. E aí o cara escreveu assim pra mim, por exemplo: ambos têm uma história de vida admirável. Popó tinha um pai alcoólatra que batia na mãe, ensinava que o certo era trair a mulher para ser homem. Bate ter se tornado um cara toto, mas virou um treta campeão mundial de boxe. Coitado analfabeto, não sabe escrever. O Whindersson saiu de lá do sertão do Piauí e hoje é um vencedor igualmente. Agora você, Nando, conseguiu algo sempre perseguindo os outros no YouTube. Como se não tivesse nada para falar das sumidades, né? Como Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, né? Como se os canalhas não pudessem ser criticados. Embora você veja de uma família estruturada e tenha tido um pai muito culto, respeitado por todos e que lhe deu tudo, meu irmão, nos 18 anos de idade, meu pai falou o seguinte: meu filho, agora é contigo. Qualquer coisa que você queira na sua vida, eu não vou pagar. Você sabe, você vê as pingas que eu tomo, mas você nunca viu os tombos que eu levei, né, irmão? Então seu pai foi muito culto, respeitado por todos, que lhe deu tudo, mas sempre foi esse revoltadinho e rebelde sem causa de merda. Não existe nada para você criticar desse país aqui, né? O país não está indo pro buraco. Não temos políticos canalhas e traidores aqui, né? Que só sabe que você é um rebelde sem causa de merda, que só sabe querer crescer em cima dos outros. Eu falar que não gostei da sua lutinha do Whindersson Nunes e do Popó, isso não só me traz haters como você, como eu perco um monte de inscritos, eu perco dinheiro, certo?
só por ter dado a minha opinião. É como Aristóteles dizia, se você não quer ser odiado, se você não quer ser criticado, basta que você nunca fale o que você pensa, nunca lute por nada e que você seja um nada, dizia Aristóteles. O seu pai tinha desgosto de você, ele sentia vergonha de ter um filho como você. Você vê que ofendeu tanto ter dado a minha opinião a respeito da luta do Popó e do Whindersson Nunes. E veja, o brasileiro ele ama o coitadismo, né? Pô, o cara era um coitado, o Lula era um coitado, comia calango no sertão e virou presidente. O brasileiro ama um coitadismo. Eu sei que gente medíocre como você ama o coitadismo. Ele tem que usar o meu pai para tentar infligir o máximo de dano possível em cima de mim, como se ele conhecesse o meu pai, soubesse de alguma coisa. Amei muito meu pai, fui muito amado pelo meu pai. E ele sentiria muito desgosto de um cara como você, que adora o pão e circo, né? Que sente raiva quando alguém dá a sua opinião, que sente ódio por alguém dar opinião sincera, legítima a respeito de alguma coisa. Não gostei, cara, achei uma merda a luta, simples assim. Simples assim. Então ele sentiria desgosto de gente como você. E meu pai foi muito parecido comigo. Na época, lá no começo da década de 90, o PT, o pessoal do PT, eram os paladinos da justiça. Meu pai fez de tudo, emprestou seu nome e a sua credibilidade para fazer com que os bandidos do PT chegassem à prefeitura da cidade na época. E aí, em 3 meses, ele viu a canalice que foi, a bandidagem que foi, eles ofertando área de manancial, área de proteção ambiental para poder lucrar em cima com propina, e passou a vida inteira lutando contra os bandidos que ele tinha esperança e de coração ajudou a chegarem ali à prefeitura da cidade. Meu pai morreu da seguinte maneira, com pessoas como você, pessoas imundas, dizendo assim, seus filhos têm vergonha de você, como você pode lutar contra os benfeitores do PT, porque na época a idolatria era outra, né? O povo idólatra idolatrava os vagabundos do PT. Meu pai faleceu em uma UBS, dando uma palestra para as pessoas a respeito dos crimes e de quanto o prefeito da cidade era um bandido. Depois depois de ter dado a palestra, ele pegou um telefone celular, ligou para minha mãe, falou que estava tudo bem, desligou o telefone e caiu com um infarto. Eu acredito que é a mesma coisa que vai acontecer comigo. Diferente de grandes personalidades como Isaac Badavi, eu sei que eu vou ser lembrado por ódio de muita gente cretina, imunda, canalha, que não vale absolutamente nada. Mas ser odiado por uma multidão de imbecis, cretinos, ignorantes, animais, ser odiado por essa multidão é o preço que você paga por não ser um deles. Como dizia o velho Olavo, que morreu em desgraça, infelizmente. Infelizmente. Peço perdão pelo desabafo. Espero que eu tenha explicado um pouco para vocês também por que o meu humor anda tão sombrio, conforme você envelhece. É como na música Hurt, né? Interpretada pelo Johnny Cash. Conforme você envelhece, aqueles que estavam ao seu redor não estão mais. Você vai perdendo essas pessoas. E você vai vendo que o que floresce depois é uma multidão de imbecis, ignorantes, cretinos, de vermes, como o cara que escreve isso. E esse tipo de coisa eu leio todo dia. Eu sei que eu não vou ser lembrado com saudosismo, mas eu sei que até o último respiro da minha vida eu vou ter vivido com os meus valores, com os meus princípios. Verifique a inscrição no canal, gostinha, chininho, e é isso aí. Sentimentos para toda a família do Isaac Badavi e para as pessoas que, como eu, tiveram ele como uma presença constante na infância e na adolescência.